Veja como funciona o discurso e a mentalidade de uma mulher que pensa como um homem. Isso aconteceu comigo há uns anos e ali eu falei assim, realmente eu entendi como é que funcionava a mente de um homem, né? Eu sempre estive, desde que eu comecei nesse mundo de sedução, infiltrada em grupos masculinos. Alguns sabiam quem eu era e outros não. E nesses que eles sabiam quem eu era tipo uma troca. Eu era a única mulher do grupo. Em troca de eu dar alguns segredos, eles me davam os dele. Então eu ouvi muita coisa que eles só falavam entre eles, né? É, e assim, quando eles souberam, né, nesse grupo especificamente, eles souberam que eu era. Que eu estava disposta a entregar algo a eles, eles começaram a falar comigo como se eu fosse homem mesmo. E aí, teve um cara uma vez que eu. Inclusive, ele se tornou muito amigo meu. Que eu tava conversando com ele e ele falou o seguinte. Eu falei o seguinte pra ele. Eu falei, não, quando o cara é especial. Isso tem uns anos, tá, gente? Sei lá, uns 6 anos. Quando o cara é especial, eu não vou pro finalmente com ele, né? Não pode falar as palavras aqui. Eu não vou pro finalmente com ele porque eu quero algo mais, né? Eu quero que seja. Eu quero conquistar, eu quero esse envolvimento dele e isso vai fazer com que, né, demore mais para ele gostar de mim. Ele falou assim, mas aí qual é a vantagem? Eu falei, como assim qual é a vantagem? Ele falou, qual é a vantagem do cara ser legal e tal se ele vai demorar mais pro finalmente? Aí eu tomei um choque, né? Eu falei, caramba. Então eles fazem isso com a gente, né? Tem homens, eu já conheci homens que faziam essa estratégia, inclusive, deliberadamente e sem estudo, tá? Porque esses eram jogadores. E eles fazem o seguinte, às vezes eles saem com a mulher um dia, saem com a mulher no outro, e eles não passam a mão, às vezes nem beijam, para poder a mulher ficar de guarda baixa. Não sei se você já conheceu algum homem assim, isso acontece. Aí a mulher fica até assim, pô, será que ele não acha que eu fui atraente e tal? Aí ela fica no terceiro, quarto enquanto ela tá implorando pro cara transar com ela. E aí, nesse momento, eu falei, poxa, eu tô tratando os homens do jeito que eles me tratavam antigamente e eu, sem perceber, tô fazendo a mesma coisa. Mas aí eu achei interessante que ele disse isso. Olha, eu não tô entendendo você, mas porque você tá vendo o cara como simplesmente um. Se o cara faz por onde, você não vai transar. Enfim, com o tempo eu entendi que nenhum deles merecia esse sexo rápido e fácil. Porque mesmo o cara que você não quer levar, né, pro altar, casar, fazer, né, ter uma vida dois, namorar, mesmo esse cara, se você quiser que ele seja seu PA, você vai ter que ter alguma conexão. Senão o cara vai fazer uma vez e vai embora. Porque os homens, eles têm mais curiosidade do que tesão. Aprende isso. De uma maneira geral, se eles não tiverem conexão forte com você, já te virem como uma pessoa especial, ou os carentões, né? Os carentões, eu tô falando de homens minimamente com amor próprio. Eles vão. Acabou a curiosidade, né? Aí começam a ficar indisponíveis. Às vezes até topam transar, mas não na hora que você quiser, não depois de um encontro e tal. E para ter isso, você vai precisar que o cara sinta mais alguma coisa com você. Ele te acha interessante, acha divertida, queira passar, né? Abrir mão de alguma coisa para estar com você na hora que você quer, por exemplo. Tá? Então, isso é uma coisa que eu acabei entendendo depois e minha mente ficou mais masculina ainda. Quando eu decidi nomear, né, o meu Instagram, As Mulheres de Marte, e o meu canal e tal, que já não são novinhos, já tem anos e anos e anos. E é isso que eu fico revoltada. Tem gente que entra e outro dia acha que já sabe tudo, né? E eu ainda sinto que eu tô aprendendo, ainda vejo várias coisas assim, ainda tenho muito que estudar, que experimentar, que observar. Aí eu fiquei naquela, qual vai ser o nome, qual vai ser o nome? E escolhi um nome desse, que talvez se acompanhe pra vida inteira, que foi o caso, né? Eu só coloquei esse nome, nunca mais mudei. Eu fiquei naquela, assim, qual vou botar? Eu pensei em alguns, mas principalmente com as mulheres de Marte. Assim, esse foi, sabe, o que bateu. E por quê? Porque tem aquele papo de que homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. E a minha proposta para você aqui é que, na minha visão, como o homem tem uma mente para relacionamentos geralmente, ou um pouco mais do que as mulheres, mais livre, né? A mentalidade mais livre, preserva mais a própria liberdade. Antes do relacionamento, depois eles meio que entregam também. Eu decidi colocar as mulheres de Marte, porque eu quero que você seja uma mulher que tenha essa mentalidade mais racional, pragmática, mais. Não precisa ser sexualizada, tá? Assim, em algum momento as mulheres acham e confundem
sexualização com liberdade. Não é a mesma coisa. Pelo contrário, muitas caem num breu, assim, um poço sem fundo de falta de valor, de desvalorização por causa exatamente dessa confusão. E aí daqui a pouco tá fazendo tudo por causa de pinto. Eu cansei de ver isso. Mulheres assim, com nível legal, em todos os sentidos, bonitas, né, bem-sucedidas, e escravas de pinto. E não, às vezes é de um cara só, e às vezes é de um monte. É quem aparecer. Ah, porque eu tenho a libido muito alta. Pois é. Então tem que controlar. Igual os caras têm que controlar, a gente também tem que controlar. Inclusive tem uma coisa que você devia ter aprendido lá com uns 17 anos, inclusive fazer sem vibrador sozinha, que ajuda muito nisso. Não resolve, concordo. É igual comer um prato de alface quando você está morrendo de fome. Não resolve. Mas ajuda bastante. Pelo menos eu não tô falando pra você ficar só disso, viver disso pra sempre, mas pelo menos pode né, ter uma saída ali de vez em quando. E não vem com essa assim, ai, não é a mesma coisa. É óbvio que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa transar sem camisinha, com camisinha, né? Siririca em vez de sexo em si. Não é a mesma coisa. Transar apaixonada, transar por transar. Não é a mesma coisa. Mas tu vai fazer o que tiver ao alcance naquele momento, ou o que for necessário. De novo isso aqui tá torto. Bom, é isso por hoje. Deixa seu joinha aí, curte, me segue lá no Insta. Você vai gostar, tem muita coisa nova. Todo dia eu tô postando coisas lá pra você ter insights, aprender de uma maneira objetiva, porque eu não fico enrolando. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.